E nós vamos conversar com o economista, diretor do site Recontaí, membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Sérgio Mendonça. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham. Tudo bem? Tudo certo. E ontem foi anunciado um reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo público. A ideia do governo, obviamente, era não desagradar nenhuma categoria, mas parece, pelo menos pelas primeiras manifestações de associações e sindicatos ligados ao funcionalismo, que ele conseguiu desagradar todas as categorias, né? A gente sabe que, tirando os militares, boa parte do funcionalismo público não teve muita atenção em termos de salário, de reajuste, de reestruturação de carreira, mas agora, no ano eleitoral, o governo dá esse reajuste de 5%. Como que você vê não só esse reajuste, Sérgio, mas a relação do governo com o serviço público durante a gestão de Jair Bolsonaro? Bom, Glauco, é como você disse, eu acho que esse reajuste, ele não deve agradar ninguém, né? Ele é melhor, vamos dizer assim, do ponto de vista do funcionalismo como um todo, federal, do que você dar apenas para uma categoria, como era a previsão inicial, né? Para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para os agentes penitenciários. Mas como o governo, você se lembra daquela reunião em 2020, que foi divulgada por ordem do Supremo Tribunal Federal, do ex-ministro Celso de Mello, onde o ministro Paulo Guedes, fala assim, não, nós vamos colocar uma granada no bolso deles, eles abraçam a gente e nós vamos colocar uma granada no bolso do funcionalismo. Eu acho que a política geral do governo para o funcionalismo foi uma política ruim, uma política que usou o gasto de pessoal, que é um gasto muito importante. Ele representa quase 4% do PIB, o gasto com o funcionalismo federal, com os servidores públicos, para o ajuste fiscal, né? Como você foi gastando em outras áreas, como você tem as limitações do teto de gasto, que impede a expansão do investimento. Então, você foi comprimindo o investimento, as despesas discricionárias e também comprimiu o gasto com o pessoal. Eu calculo, com a inflação do ano passado e desse ano, o aumento das receitas e também o crescimento do PIB nominal, que nós vamos chegar nesse ano 2022 ao menor patamar de gasto em relação ao PIB, provavelmente abaixo de 4% do PIB, que certamente será o menor desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. Então, foi uma não política, né? E, além de tudo, no ano passado houve a proposta, que não foi adiante até agora, pelo visto não irá esse ano, da PEC 32, da reforma administrativa. Então, é uma política de desmonte do Estado, uma política de desmonte e de desvalorização do funcionalismo público como um todo, dos servidores públicos federais, né? Então, é uma política ruim. Não vai ser agora, certamente, com um reajuste de 5%, que o governo recuperará a credibilidade, e, pelo visto, nem é uma proposição do Ministério da Economia, né? Pelo que a gente ouviu falar. É uma proposição que vem do Executivo contra a vontade do Ministério da Economia, portanto, uma divisão dentro do governo. Uma não política, eu diria, Glauco, com o funcionalismo. E essa não política já afeta o serviço público de uma forma geral, né, Sérgio? Porque, por exemplo, a gente vê a situação do INSS, que tem um déficit evidente de profissionais, tem menos profissionais trabalhando no Instituto hoje do que tinha há 4 anos, e hoje nós temos uma fila aí de 2 milhões de pessoas aguardando benefício ou aposentadoria num tempo de espera que pode chegar a 8 meses, mas muita gente já está há 2 anos esperando uma resolução do seu benefício, isso simultaneamente. Houve ali também a Operação Pente Fino desde o governo Temer, e a gente sabe que muitos benefícios, aposentadorias acabaram sendo suspensos de forma indevida por parte do Instituto, e os trabalhadores estão sofrendo porque não conseguem dar conta da demanda, obviamente, né, que isso só vai crescendo. Então essa não política acaba refletindo já hoje em diversos setores do serviço público que são essenciais para a população, Sérgio? Olha, Glauco, bem lembrado por você. Talvez essa seja o exemplo mais importante, né? 2 milhões, quase 2 milhões de pessoas na fila, são pessoas que necessitam desse benefício, não são benefícios exagerados, contribuíram para isso ao longo de uma vida, e muitas vezes esperar 1 ano, 2 anos, e nesse caso, nesses 2 anos,
um período perigoso, né, da pandemia, onde possivelmente muitos desses que aguardaram podem ter falecido, não sei dizer quantos, mas pode ter acontecido, são pessoas mais idosas que correram mais riscos na pandemia. Então, você tem bem lembrado, você tem que fazer um diagnóstico das diversas instituições do Serviço Público Federal. É possível melhorar a prestação de serviços à população, há um avanço da escolaridade da população que permite ao serviço público recrutar, através de concursos, pessoas com maior escolaridade, há um avanço tecnológico que permite um tratamento muito mais rápido na relação com o público. No próprio INSS você pode avançar, mas você tem razão, como você não tem política para o funcionalismo, a política é o ajuste fiscal, você desmonta instituições muito importantes. Você lembrou talvez a mais importante no plano federal, claro que nós temos saúde e educação, mas que são responsabilidades também, sobretudo, de estados e municípios, o SUS. Nós vimos a importância do SUS nessa crise da pandemia, mas o INSS, certamente, o INSS já é uma organização que já vinha com um grupo de servidores com idade avançada, em condições de se aposentar, e é legítimo que eles se aposentem, não só legítimo, como é legal. E se você não fizer um diagnóstico do INSS, incluindo, como eu disse, as condições tecnológicas mais avançadas, você não vai repor e fortalecer essa instituição tão importante, que inclusive tem um benefício grande para a retomada da economia, né? Você imagina que são 2 milhões de pessoas recebendo seus benefícios, aposentadorias, pensões, do ponto de vista do consumo, da demanda agregada e da reativação da economia. Também o Banco Central, né, Glauco? Você lembra que o Banco Central também está com uma greve, com um movimento paredista, que está comprometendo a divulgação do relatório Focus, dos próximos relatórios que serão divulgados pelo Banco Central, que são importantes instrumentos para o debate da política econômica, para a discussão das metas de inflação, né? E o Banco Central também é uma organização da maior importância estratégica do Estado brasileiro. A Receita Federal vem numa operação de tartaruga, né, como se dizia, né, não sei se eles estão chamando de operação tartaruga, mas também com complicações para o atendimento ao público, já que a Receita é um órgão muito importante, ainda mais nessa época de entrega do imposto de renda. Enfim, é um desmonte aos poucos, que eu acho que é coerente com a política do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, e com aquela fala de 2020, eles não têm nenhum apreço por fortalecer o serviço público. Eles veem o Estado como um problema. A gente vê o Estado como uma solução, né? E não se trata de fazer empreguismo e contratar gente de forma sem nenhum sentido, sem estudos técnicos, mas é preciso, você deu o exemplo mais importante, o INSS falta gente no balcão, e numa área que representa uma política social da maior importância, com reflexos na economia e na macroeconomia. E você citou a Receita Federal, Sérgio, e às vezes a gente observa alguns processos acontecendo que não merecem o destaque devido também nesses termos de desmonte da administração pública. Por exemplo, a pretensão de se privatizar Dataprev e Serpro, né, que gerenciam dados, que têm dados sensíveis, inclusive, de toda a população brasileira, que estão relacionados justamente com a Receita Federal, com o INSS, também com o SUS. E, inclusive, esses três nós tivemos problemas durante o governo Bolsonaro, no caso do SUS, problemas em um momento muito ruim, que foi o momento da pandemia, que ainda é o momento da pandemia, da crise sanitária, além de também esses dados terem relação com órgãos de defesa, e já tivemos, inclusive, vazamentos, né, acontecendo. Então, essa privatização, essa ideia de privatizar e de desmontar, que já vem sendo aí denunciada há algum tempo por funcionários dos dois órgãos, também colocam em risco a própria segurança digital e às vezes até a segurança física das pessoas, e isso não é divulgado. Bem lembrado, mais uma vez, Glauco, por você. O Brasil está na contramão da história, né? Enquanto você tem que fortalecer nesse mundo digital, né, com riscos cibernéticos enormes, né, as suas instituições públicas e que protegem as informações dos cidadãos, como é o caso do Serpro e da Dataprev, você pretende privatizá-las e entregar para o setor privado. Você vê a quantidade de golpes
que hoje existem aí na praça, o próprio nosso site, o Reconta Aí, acompanha bastante esses golpes, agora da restituição do imposto de renda via Pix, né, que você abre aqueles links, aquelas chaves e os seus dados são expostos. Então é fundamental ter instituições como a Dataprev e o SERPRO, instituições do Estado, reguladas pelo Estado, avançadas, atualizadas tecnologicamente, para proteger o cidadão. Né? Você vê no setor privado, usa os dados das pessoas, e é assim a regra do jogo, para ganhar dinheiro. Instituições como a Dataprev e o SERPRO são instituições estratégicas para proteger a cidadania, para proteger os dados, os bancos de dados dos cidadãos, e isso também está sendo objeto de cobiça e de venda para o setor privado. Não faz nenhum sentido isso, nós estamos na contramão. O neoliberalismo, Glauco, que nós estamos praticando aqui no Brasil, está na contramão da história. Você lembrou aí a pandemia, agora a guerra da Ucrânia. Os países vão colocar como estratégico daqui para frente a sua soberania. Nós ficamos dependendo, os países ficaram dependendo de outros países para máscara, para ventiladores, para medicamentos, para vacinas. Agora, para energia com gás, petróleo, no caso da guerra. Então, você fortalecer a sua soberania de um país, do seu Estado, é a nova tônica das próximas décadas na economia e na convivência entre os países no mundo. Você vai abrir mão, inclusive, de alguma eficiência econômica, né, pagar um pouco mais caro, mas para ter segurança dos estados e dos estados nacionais e, obviamente, das suas sociedades. E nós aqui estamos indo na contramão, vendendo o SERPRO, Dataprev, Petrobras, desmontando, perdendo soberania energética, querendo privatizar a Eletrobras, tomara que dê errado nas próximas semanas e meses, abrindo mão da segurança energética. Então, é um desmonte completo. O funcionalismo é mais uma dimensão desse desmonte. Eles vieram para desmontar, o Paulo Guedes nunca negou isso, que é a construção de um Estado mínimo, só que é na contramão do que está acontecendo no mundo. Isso é que é impressionante, só o Brasil está nessa trajetória. Né? Então é preciso tentar encerrar isso logo, e nós sabemos como na próxima eleição, daqui a 6 meses, né, Glauco? Agora, Sérgio, se efetivar uma mudança de governo, a gente conseguir virar essa chavinha, né, da orientação do Brasil, voltar a sair desse caminho de contramão, como você ressalta, vão ter dificuldades grandes aí também, né? E às vezes a gente projeta, por exemplo, essa questão da lei do teto, que acaba limitando os investimentos sociais, mas também, inclusive, os gastos com o próprio funcionalismo, né? Porque a gente vai ter aí, já tinha antes a lei de responsabilidade fiscal, agora a lei do teto. Vamos ter que fazer mudanças também no arcabouço legislativo para possibilitar essa valorização do funcionário público e do serviço público em si também, Sérgio? Tem razão. Não há dúvida. Nós vamos ter que mudar o arcabouço fiscal, o que não quer dizer irresponsabilidade fiscal, como boa parte da imprensa corporativa, da grande imprensa, divulga. Não, você vai ter que ter uma nova regra. A regra do teto, ela é inviável, ela é uma regra burra, né, que corrige as despesas pela inflação do ano anterior. Mudaram, inclusive, a regra esse ano, mudaram o período de cálculo da inflação para melhorar avançar o teto, mas não é viável conviver nos próximos anos com essa regra. É preciso ter uma outra regra. Existem experiências internacionais muito importantes que não são como eu disse, de responsabilidade fiscal, mas em que você faz uma previsão plurianual dos gastos e das receitas e você ajusta conforme o ciclo. É evidente que você tem que gastar mais quando a economia não está bem, quando ela está em baixa, quando ela está em recessão, acelerar os investimentos e, sobretudo, o investimento público, e pode poupar quando a economia está bem. Mas isso é fundamental, né, Glauco? É fundamental a gente retomar o crescimento econômico, porque há uma regra que é o que a gente chama da elasticidade maior do que 1. O que é isso? Se o PIB voltar a crescer, e ele crescer 3%, vamos dizer, o ano de 2023, a receita tende a crescer mais do que 3%. Isso melhora as finanças públicas para fazer investimento. E investimento público que vai puxar o investimento privado, investimento das estatais, como nós vimos aí no áudio recente da Juvândia, presidente da Contraf, dizendo que estão desmontando os bancos públicos. Você precisa dos bancos públicos para o crédito no próximo período.
Então, não vai ter dúvida, Glauco, um novo governo, uma nova orientação, com o presidente Lula, se ele vier ganhar a eleição, ele terá que propor ao Congresso uma revisão dessas regras, especialmente da regra do teto, mas também da regra da lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei pró-cíclica. O que isso quer dizer? Ela obriga você a fazer um superávit, e quando a economia está em recessão, você tem mais dificuldades de fazer esse superávit. Então, você tem que inverter essa lógica. Quando você está em expansão econômica, você tem mais facilidade. Então, você tem que também mexer nas regras da lei de responsabilidade fiscal. Insisto, não é para fazer irresponsabilidade fiscal, é para ter uma regra que, inclusive, o tal do mercado aí, né, esse ente abstrato aí chamado mercado, aceite. E eu acho que não há dúvida que aceitará, se a regra for crível, como eu te disse, baseada, inclusive, em experiências de países, de outros países importantes. Sérgio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje, em pleno feriado. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Obrigado, Glauco. Bom dia a todos, bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o economista, diretor do site Reconta e integrante do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Sérgio Mendonça. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.